Gente, bem-vindo de novo, mais uma vez esse podcast Pode Argumentar. Nós estamos aqui felizes demais por esse momento. Estamos aqui novamente com Márcio Bandeira, Júnior Passarinho, eu, Robson Frazão, Jefferson ali na edição, e estamos aqui com o nosso querido amigo Herin, que é da comunidade Caminho da Fé. Ele é pregador da palavra, homem de Deus, abençoado. Amém, isso mesmo. E está aqui para falar sobre um assunto muito bom, onde hoje nós não vamos falar com um peso doutrinário, vai ser mais uma conversa sobre testemunhar de Cristo, testemunhando Cristo. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E vamos direto ao nosso querido Herin. Pode se apresentar. Bem, como foi dito aí, meu nome é Herin. Parece difícil, mas é simples, viu, pessoal? Não é Hering, é Herin. Herin, R-E-R-I-N, simples. Fácil de escrever, fácil de lembrar. Herin Amaral. Pois é. Então, eu sou paraense, né? Minha família toda de Belém do Pará. Meu pai veio transferido, a gente era muito criança, para cá, para Natal. Como a maioria das pessoas conheceu Natal, se encantou com as belezas de Natal. E aqui ficamos, e aqui estamos até hoje, né? Teve 3 filhos, 3 homens, eu sou do meio e não fui criado num lar evangélico, não aprendi a orar, não aprendi a rezar, não aprendi a nada. Muito pelo contrário, infelizmente cresci num lar desestruturado e a nossa vida foi essa até um certo ponto. Interessante você falar isso aí, né? Porque assim, não aprendia nada. O que é que vocês conversavam a respeito de Deus? Tinha Deus nas conversas? Ou não tinha? Alguma religião que se aproximasse? Boa pergunta, Márcio. Eu cresci, eu fui educado numa escola católica. Uhum. E tinha lá as aulas de religião, mas era algo muito... A gente aprendia sobre rezar Ave Maria, Uhum. rezar o Pai Nosso, mas ficava por aí, né? Como todo bom... todo bom católico não. Tem católico que sabe muito, né, da Bíblia. Isso. Que tem irmãos católicos que sabem bastante, inclusive melhor do que muito evangélico. Verdade. Mas eu não tive esse conhecimento, não tive essas informações. Muito superficial, né? A gente se dizia ser uma família católica, mas aquela Não coisa... praticante. Não praticante. A gente não sabia nada. Era clássico nessa expressão. Católico não praticante é clássico. Eu sou católico, praticante ou não praticante? Como é que, Hoje, graças a Deus, chegou é assim diferente, a palavra para a família de vocês? Assim? Então, Márcio, foi através do meu pai. Meu pai, ele, infelizmente, ele vivenciou um tempo que ele era alcoólatra, né? Ele bebia todo final de semana, ele estava bebendo, enchendo a cara. Eu lembro bem, criança, meu pai chegando embriagado em casa. Ele, graças a Deus, nunca agrediu minha mãe, mas fisicamente, mas verbalmente, infelizmente, a gente via muitas brigas em casa. E um dia, ele conta que ele foi convidado para ir num culto, numa casa, e a casa era muito simples, era uma casa muito, muito simples mesmo. E ele disse que quando chegou lá, olhou aquela casa e logo julgou erradamente, né? Ele desprezou aquele local, aquele ambiente. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que esse povo tem para me dar? Né? Mas ele foi surpreendido ao entrar na casa. Quando ele entrou na casa, começou a ouvir aquele homem simples falando, ele foi comovido pelo Espírito Santo, né? Constrangido pelo Espírito Santo. E ele disse que começou a chorar como uma criança. Ele chorava como uma criança. Não conseguia se conter. E lá ele entregou a vida dele ao Senhor, graças a Deus. Maravilhoso isso. E aos poucos, não foi de uma hora para outra, não foi num estalar de dedos, as coisas começaram a mudar, né? Nós, imagina, 3 adolescentes, pela primeira vez ouvindo meu pai tentando transmitir da forma dele, muito simples também, com pouco conhecimento, mas tentando trazer Jesus para casa, e a gente só fazia ridicularizar ele, criticar, rir mesmo, literalmente, a gente ria da cara dele. Mas
as coisas começaram, como eu disse, começaram a mudar. Que quando Cristo chega no lar, meu amigo, as coisas começam a mudar. Independente Amém. se você tem ou não conhecimento, mas se você permite que Cristo toque no seu lar, entre no seu lar, as coisas inevitavelmente vão mudar. Verdade. Amém. E ele, como o líder, né, da família, como chefe da família, o bom que partiu dele, né? Isso. Começou através dele, Isso. ele que levou Cristo para dentro do lar, né? Isso. É muito legal, cara, porque Sem não dúvida. foi, por exemplo, não foi nenhum de vocês que aceitaram ao Senhor primeiro e tentaram influenciar seus pais, mas foi através de seu pai como líder, como Sem cabeça dúvida, de sem família. Primeiro vocês começaram a ver uma transformação, com certeza, na vida dele, Sim, né? sim. O homem que ele era e agora o homem que ele começou a se tornar, porque nós sabemos que há um processo, Isso, sem dúvida. não é da noite para o dia. Não. Quando você se converte, começa um processo de transformação. Isso. E vocês puderam acompanhar esse processo, né? Isso, sem dúvida. Vocês começaram a observar que algo estava mudando. Algo né? tá E sentir mudando. esse impacto, né? E sentiu o Sentiu impacto, impacto, isso. Mas e aí? Aí seu pai, do jeito dele, tentando levar a palavra. E como foi que aconteceu? Você se converteu, seu irmão, como é que foi? Então, aí primeiro lá em casa foi o mais novo, né? Ranieri, meu irmão Ranieri, entregou a vida ao Senhor, e eu lembro que Ranieri conta o testemunho que ele começou a ouvir, começou a mexer com ele, e ele sempre pensava assim, não, mas quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, eu quero aproveitar a minha juventude. Curtir a vida. Isso eu acho que ele tinha o quê? Acho que ele tinha uns 17 anos. Só uma dúvida, ele começou a ouvir o quê? O seu pai Meu pai pregar meu pai dentro ministrando. da casa. Foi. Aí ele começou a frequentar uma igreja, né? E entregou a vida dele ao Senhor. Mas desculpa, antes disso, ele, como eu estava contando, ele disse que pensava assim, não, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar, eu quero brincar, eu quero usufruir. E eu lembro uma coisa que meu pai falava, cara, que até hoje eu lembro de uma coisa que meu pai falava. Sempre dizia isso pra gente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Antes que venham os dias maus. Isso, em que venhas a dizer, não tenho mais prazer na vida. Isso aqui é a cara dele, do meu pai. A gente ia às vezes para a escola, né? E ele colocava lá o som os sons, né, evangélicos e tal, as músicas cristãs, e Nelson Ned, sabe essa galera. Você lembra a denominação que ele se converteu? Qual foi? Meu pai, Assembleia de Deus. Interessante, né? Essa palavra é simples, né, rapaz? A gente às vezes julga uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. Não tem simplicidade na palavra. É simples na nossa percepção. Exato. Isso. Mas o poder que ela carrega... Impressionante. Tem um amigo meu que ele, toda vida que a gente saía para evangelizar, aí ele sempre lia João 3,16. João 3,16. Rapaz, era impressionante. Como aquela palavra que eu acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia depois do Salmo 23, né? Quem sabe o profeta aí, é João 3,16. Todo mundo conhece. Então, assim, se você não conhece, vai conhecer, viu? João 3,16 é clássico. E ele começava a falar, porque Deus amou o mundo, tá vendo aqui, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele sempre ia com esse versículo, cara, sempre funcionou. Sempre funcionava. Então, a palavra em si, as coisas que a gente pode considerar, né? achar simples, mas ela convence o Espírito Santo. E era a mesma palavra do Deus que é o mesmo, né? Não muda. E outra, como diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia de poder, mas prosperará naquilo que ela foi enviada. Outra coisa que meu pai ele falava, e eu lembro muito, ele dizia assim, meus filhos, né? Dei o melhor da sua juventude para Deus. Não deixe para quando você tiver velhinho já, você não tem mais, você tem muito pouco para entregar. Dê o melhor da sua vida, dê todo o seu vigor para Deus, né? Lembra-te dele no dia da tua juventude. Mas ele falava aquilo muitas vezes. Esse versículo fez mais sentido para mim agora com essa explicação que você está dizendo aí. Juro a você. Foi mesmo. Juro a você. Porque por mais que eu tivesse o poder da mesma coisa, né? Porque por mais que eu entendesse isso, eu me vi nessa situação, porque eu nunca tive um passado desgraçado, como muita gente tem, né? Tem aquele passado desgraçado e depois se converte, né? Não, eu sempre fui tranquilo. E
sempre fiquei na igreja. Nasceu praticamente na igreja, né? Na minha adolescência ele estava lá, Márcio estava lá. E todo dia adolescente na igreja e foi minha vida foi isso. Tipo assim, vivia com intensidade de estar na igreja. E hoje eu estava até comentando com o meu chefe, eu digo, eu não tenho satisfação em faltar o domingo. Domingo para mim eu tenho que estar na igreja. Porque eu não tenho, se eu ficar em casa, eu ficar assistindo TV. Cara, me dá um embrulho. É horrível para mim se eu ficar em casa no domingo. Como se você estivesse desconectado, algo estivesse faltando, algo... Dá um vazio, uma sensação Você ruim. está fora de um contexto, né? Algo... Então eu tenho prazer, estranho. isso vem da minha infância, e eu já, novo ainda, eu não queria faltar, eu queria estar ali. Aí, falando isso aí, cara, deu todo o seu gás quando você for novo. Porque quando você fica velho, cara, o gás falta. Falta o gás. Agora que eu já tô quarentão, aí eu tô sentindo o gás faltar, né? Eu fico imaginando, e se eu não tivesse buscado lá atrás? Que visão eu teria hoje? Talvez eu estivesse desgastado, sem esperança. E outra, né? Entendeu? Quando seu pai dizia para vocês, citava essa passagem, né? De vocês... Como é que diz? Eclesiastes. Lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador Nos dias nos dias da mocidade. Com certeza ele teve um encontro com o Senhor. Provérbios. Ele teve um encontro com o Senhor já em idade... Isso. Homem maduro já, né? Não jovem. Embora seu pai seja novo ainda, né? Então tu tinha uns 17, né, quando ele se converteu? Foi. Por aí. Mas eu posso imaginar o impacto que ele teve quando ele teve esse encontro com Cristo e ele parou e disse, cara, quanto tempo eu perdi da minha vida longe do Senhor, sem conhecer o Senhor. Sem dúvida. Meus filhos estão novos agora. Isso. Né? Então isso fazia todo sentido ele querer embutir isso na mente de vocês, essa passagem. Sem dúvida. Para que vocês pudessem aproveitar, usufruir algo que ele deixou de aproveitar quando ele era novo. Entendeu? Interessante que hoje eu faço a mesma coisa com minhas filhas. Certíssimo. Eu tento mostrar para elas que não existe nada melhor do que você viver uma vida de comunhão com Deus. Não uma vida religiosa. Não é o fato de você ir para a igreja, mas é uma vida de comunhão. O encontro real. Encontro real. Usufruir dessa comunhão. Eu fico imaginando, porque pra gente, cara, a gente lê essa passagem, a gente sabe que é poderosa, que é verdadeira e tudo, mas pra gente talvez não faça não tenha um impacto tão grande, porque, por exemplo, eu, graças a Deus, me converti novo, adolescente ainda, né? Vocês aqui, eu creio também, muito novo, tiveram encontro com o Senhor. Sim. Mas numa situação como a do seu pai, por exemplo, né? Quando ele se depara com uma passagem dessa, para ele é algo mais impactante. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Lembra-te do teu Criador no gesto da mocidade. Esse cara, eu já fui moço. Não tem mais essa oportunidade. Não tive essa oportunidade. Nós tivemos, graças a Deus. Nós tivemos, nós podemos vivenciar isso. Mas no caso dele, né? Por isso que a urgência, o desejo... Conhecer aquilo que eu conheci, né? Meus filhos precisam conhecer enquanto são jovens. Isso. Né? A mudança dele deve ter sido bem radical, né? Foi, sem dúvida. De uma hora para outra ele deixou tudo. Ele tentava passar aquele conhecimento, aquele pouco conhecimento que ele tinha na época, né? Da forma dele. A gente hoje eu entendo, né? Mas naquela época, eu novo, jovem, comecei a ouvir aquelas coisas e a gente desprezava totalmente, né? Mas é como a Bíblia diz, né? Como Jesus diz, a palavra é como uma semente, né? O semeador saiu a semear. Ela é de fato uma semente. E se ela cair em bom solo, meu amigo, ela vai produzir 30, 60 e 100 por um. Não tem frutos. Impressionante. Ela fica lá, ela não anda. Ela não vai embora, ela fica e cresce. Mas aí teu irmão foi para uma igreja... Sim, aí Ranieri, ele disse que uma vez ele pensava, né? Não, eu vou usufruir, mesmo ouvindo. Você vê, Deixa né? pra mais pra frente. Deixa pra frente, eu vou curtir, eu vou sair com as meninas e tal, e curtir a vida, e lá na frente eu me converto. Rapaz, ele disse que uma vez ele começou a se sentir mal. E minha mãe levou ele para o hospital e tal. E ele disse que, Harry, eu me deitei, eu tava me sentindo fraco, as minhas forças estavam indo embora. Eu estava me sentindo tão fraco que eu pedi para encostar a cabeça no colo da minha mãe. E ele não era tão... ele devia ter o quê? Se tivesse, devia ter até mais de 15 anos. Ele disse que encostou a cabeça
no colo da minha mãe, e ele disse que sentiu a força dele saindo. E de repente ele disse, Senhor, e o Senhor deu uma oportunidade para ele. Ele disse, Senhor, eu te aceito. Olha, cara, que massa. Ele disse, Harry, eu senti a força vindo dentro de mim. Voltando. Caramba. Que massa, né? É. E aí pronto, ele começou, ele disse para meu pai, disse, ó pai, deixa comigo que eu vou te ajudar nessa batalha aí com esses dois aí. Foi mesmo. Foi. Rapaz, a gente agora pegava ele, meu amigo, e né, criticava, tirava onda. Interessante que a gente estava conversando aqui antes, ele já tinha falado um pouco sobre o irmão dele, é que Deus pegou as duas pontas, né? Como seu pai tinha um comportamento mais errado, novinho, e justamente o novinho que ele dizia, não, sério, mais lá pra frente, eu vou curtir. Aí pegou os dois. E a palavra martelando lá da gente, né, diariamente. Rapaz, eu lembro uma vez que a gente, eu acho que em 98, a gente passou no vestibular na época, né, era vestibular, e dezembro, vestibular, comemoração, aonde? Carnatal, né, meu amigo? Assim fomos nós, né? Eu e meu irmão mais velho, compramos o abadá, fomos curtir o Carnatal. Rapaz, na época a gente passava o corredor, ia lá, seguia na Prudente, voltava pela Romualdo. Mas eu lembro que assim que eu passei a primeira vez no corredor, primeira passada do corredor, meu amigo já estava completamente embriagado. Já tinha cheirado muita lança. Cantando aquela música pra lá de Bagdá. Pra lá, né? Bagdá. Tava muito doido, meu amigo. Vixe, agora que veio. Aí eu lembro, rapaz, que né, tinha um cordão de isolamento, a gente tava lá, eu tava lá pulando e tal. E eu lembro, rapaz, que eu vi uma garota, uma menina jovem, entregando os folhetos evangelísticos, né? E eu sabia o que era. Mas eu fui impulsionado a ir lá e pegar aquilo ali. Rapaz, quando eu peguei aquele folheto e li, rapaz, eu fiquei lúcido na hora. A embriaguez, o efeito da droga passou na hora. Né? Eu lembro que eu estava próximo ao carro de som, né, com aquele som ensurdecedor, aquelas pessoas pulando ao meu lado. E parece que tudo emudeceu. Sabe aquela cena de filme que tudo emudece ao seu lado? Parece que tudo para. E eu me senti, cara, a pessoa mais idiota da face da Terra. A palavra é essa. Eu me senti um completo idiota. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Um peixe fora d'água. Mas eu, cabeça mundana ainda, né? Eu disse, não, rapaz, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou pensando demais aqui. Eu paguei por isso, eu vou até o fim. E assim fui. Fui a volta inteira, né? Segui o percurso inteiro e eu comprava as cervejas, as latinhas, bebia de uma vez tudo, para tentar me embriagar, mas não conseguia. Eu sei mais ou menos essa sensação, porque uma vez eu fui eu sendo crente já, né, e fui com os amigos para um show, para o show do Rapa. Acho que se os dois indivíduos estiverem assistindo, eles vão se lembrar. Aí você conhece todos os dois. Aí a gente foi combinando de tocar. Deu ouvir falar, né? Hã? Deu ouvir falar. A gente... você já tocou com os dois, eu acho. Aí a gente foi pra igreja, combinou de tocar e de lá e sair pro show. E eu tava naquela empolgação e tal. Quando chegou lá, eu queria curtir realmente o show. Mas eu fiquei literalmente com essa sensação de não conseguir me envolver com o que estava ali. Mãe ficou, meu filho, por que você não é disso não? Eu queria saber como é que ia experimentar. Vou com os meninos da igreja. Aí, as pecinhas raras, né? Aí quando chegou lá, tudo tranquilo, não tive bebedeira, nada. Mas eu disse um negócio para os meninos que eles ficaram olhando assim para mim e achando estranho. Eu fiquei quieto aqui, o som tocando e Aí eu, cara, o que é isso que foi? Bicho, o som bate no peito e não entra. É tipo, eu não me conectava com aquilo ali. Eu queria estar pulando com o som ali, mas eu não conseguia me conectar. De jeito nenhum. Aí eu fiquei. Não tinha prazer naquilo, não tinha zero. É como se aquilo não fizesse sentido. Entendeu? Aí eu olhava pro lado e via uma menina ali entorpecida, embriagada. Eu ficava olhando assim, cara, essa menina aí, como era ali no hotel da Via Costeira, tinha o palco aqui atrás, era a praia. Aquela menina podia ser vítima de qualquer um ali. Entendeu? Aquilo veio na minha cabeça na hora. Eu fiquei, cara, como é que o povo vive assim? E eu não tinha essa noção, eu sempre vivi na igreja, né?
Então, eu ficava olhando e Deus tratando comigo naquela hora ali. Tipo, eu não sou daqui, não pertenço a isso aqui, não tinha conexão. Exato, essa é a palavra, né? É pertencimento. Você não pertence àquilo, né? Isso. Você não faz parte daquilo. Não comunga, Exatamente. não, cara. Luz e treva não comunga, não. Não tem. Quando a luz chega, não tem trevas, acabou. Dissipa. É uma tomadinha de 3 pinos, você tentando colocar em 2. Não dissipa. vai. É algo que não faz sentido. Quando a luz chegou, dissipou toda a treva, por mais que você quisesse, como diz o povo do interior, se entrevar, você não conseguia. Aqui no teu caso foi mais pesado, né? Mais denso. Tipo assim, ele parou o efeito do que ele estava tomando, do que ele estava ingerindo, de droga, tudo. E depois você ainda foi buscar mais. Me diga uma coisa, cara. Pessoalmente, assim, hoje, olhando para essa situação, porque assim, você estava embriagado. Você pegou um papel. No mínimo, né? Para você era um papel, isso, correto? Isso. Você leu ali. Como é que você agora analisa essa situação? Passou embriaguez. Como é que você enxerga isso, cara? Rapaz, a gente sabe que a palavra ela é viva, né? Isso. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Explica isso aí para o pessoal que não crê. E mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? A Bíblia diz que ela é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você concluir. Sim. Tem como alguém tirar isso de você? Rapaz... Essa experiência? Não, tem como alguém dizer que isso foi mentira para você? Não, de jeito nenhum. Porque você experienciou, não é verdade? Tudo que eu vivi hoje, até hoje, Márcio. Não tem como. E isso é uma coisa que eu enfatizo para minhas filhas. Isso. Vocês têm que provar e ver de que ele é bom. É muito mais do que você fazer parte de uma denominação. Exato. É muito mais do que você herdar um nome evangélico. Exato. É muito mais do que isso. É uma vida, é a própria vida de Deus dentro de você. Exatamente. Isso mesmo. Tratando com você, moldando você, convencendo você, né? Não tem a ver com religião, tem a ver com ser. Exatamente. Uma vez que você prova, ninguém consegue convencer ao contrário. Não consegue. Todo cristão precisa ter experiências com indispensável. Verdade. É indispensável, precisa ter. Ouvir é uma coisa, né? Exatamente. Conhecer de ouvir falar é uma coisa. Agora, conhecer de andar com ele. E a gente vai eu vou contar aqui algumas experiências que eu tive, porque vai ser muito importante para as pessoas que estão ouvindo, né? Sim. Estimular essa galera a buscar isso. Exatamente. Amém. Voltando então, aí passou todo o efeito, mas você tentando mais. Você comprou mais, ainda deu outra volta. E aí? Rapaz, no final eu encontrei o meu irmão. E não conseguia fazer efeito. Você tentava se embriagar mais e não fazia mais efeito. Não fazia mais efeito. Aí quando cheguei no final, encontrei com ele, eu disse, rapaz, cara, eu tava te procurando, vamos embora daqui, não aguento mais esse lugar. Aí ele disse, vamos, porque eu também tava te procurando, não quero mais, vamos embora. Aí eu botei a mão no bolso, puxei, falei, recebi isso aqui. Aí ele botou a mão no bolso, puxou. Eu recebeu também. A mesma senha. Pode entrar. Ou mesmo chamado. Isso, inevitavelmente, a gente lembra do nosso pai, porque com certeza ele estava orando pela gente. Com certeza. Amém. Estava orando pela gente. Certeza. Isso aí é fruto de oração, né? Todo mundo que tem a oportunidade de ter um parente orando por ele, meu amigo, é um felizado. E aí vocês, acabou a festa, vocês foram embora, e qual foi o momento que você teve o encontro, assim, que você fez Jesus Senhor da sua vida? Antes, vocês têm assim que tem a ver, como foi a conversa de você com seu irmão diante desse papel? Rapaz, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia, né? O que a gente sabia é o que a gente estava sentindo no momento. Vocês não tinham discernimento não que tinha. Talvez fosse... As primeiras conversas, assim, se falar sobre isso. A gente não conversava sobre isso porque... Ficou com medo todos os dois, né? Cada um... Não é nem medo, é assim, não sabia que Deus estava envolvido, envolvido com isso. Vocês achavam, então, que poderia ter sido só uma mera coincidência? É meio que assim, foi coincidência. Eu particularmente, eu não sei ele, mas eu sempre fui muito cético. Eu tive essa dificuldade no início. Até por isso que eu perguntei, pelo fato da embriaguez ter passado e você ter sentido essa assim, desconexão lógico do local. Que é algo... O que é que isso pesou para você? O pessoal que está ouvindo isso lhe mostrou? É um bicho incrédulo, né? O que é que isso lhe mostrou, né? O bicho incrédulo. Não passou, você estava... Tô indo mais e nada. Não, eu reconheço que eu lutei ainda muito com essa minha incredulidade, né? As coisas não mudaram assim de uma hora para outra na minha vida.
Você deixou de gostar de bebida, você deixou de gostar na hora de fazer o que você fazia? Amigo, não. Mas não, assim... Eu confesso que não. Mas, beleza, mesmo não tendo mudado nada, e talvez, assim, o que Márcio queira chegar, o ponto que ele quer chegar é o seguinte: quando houve isso dentro de você, mesmo que não tenha mudado nada, você continuou fazendo as mesmas coisas, mas não. Você percebeu algo diferente. Sem dúvida, assim, cara, sem dúvida, isso sem aqui... dúvida, sem dúvida. Ó, uma coisa que eu gostava, meu amigo, era cerveja, churrasco e a mulherada, cara. Eu onde tivesse ali, eu tava junto e era tava o primeiro curtindo. a chegar, né? Rapaz, mas eu lembro que às vezes eu bebendo, mas eu ficava pensando em Deus, cara. Você perguntou isso agora, eu lembrei. Eu ficava pensando em Deus. Senhor, será que alguém, às vezes até eu embriagado, eu digo, Senhor, será que alguém aqui está pensando em Ti, Senhor? Ou sou eu que estou pensando em Ti? Isso me vinha na mente. Volta e meia você lembrava também do dia que você recebeu o panfleto, que aconteceu isso? Sem dúvida. E assim, eu não tinha como me desvincular do Evangelho, porque o Evangelho já estava na minha casa. Uhum. Né? Meu pai já estava ali falando da forma dele, meu irmão mais novo da forma dele. Que aquela você estava ouvindo constantemente. E chegou um dia que eu me decidi. É por aqui que eu quero, aqui que eu vou seguir. Pronto. Qual foi o ponto-chave que, assim, que virou isso aí, que você disse, é hoje? Hoje eu vou... Rapaz, minha mãe descobriu um câncer. A gente, muito jovem, ela descobriu. E a gente nem tinha nem ideia da gravidade do que significava aquilo. Mas você veja que todo um contexto, né? Eu não estou dizendo aqui que foi Deus que botou o câncer na minha mãe, de forma alguma. Deus não bota câncer aí. Mas eu não acredito nisso. Mas tudo que eu vivenciei me fez refletir na minha vida, na minha família e principalmente em Deus. Aquilo foi me moldando, entendeu? Aquele ambiente foi me fazendo perceber que existia uma vida... Você precisava de uma ajuda, vida espiritual, né? uma vida... precisava também, né? A verdade também é essa. Existia uma vida eu precisava de um amparo. Eu precisava de um porto seguro. Isso. Eu não tinha, né? A minha mãe era um porto seguro lá em casa, né? Apesar das brigas, das confusões, minha mãe era altamente equilibrada. Minha mãe tinha muita sabedoria, assim, e ela era uma pessoa que tentava nos orientar, né? E todo esse contexto me fez, né, refletir. Mas lá de casa eu fui o último a me converter. Foi mesmo. Meu Deus, quando eu lembro disso. Mas é interessante, né? O meu irmão mais novo, ele sempre foi muito ousado. Muito ousado. Ele se entregou, ele se lançou ao Espírito. Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente se lança em Deus. Porque às vezes a pessoa é como eu, assim, né? Ela bota o pé, mas será que eu dou o segundo passo? Ele fica meio retraído. Você fica desconfiado. Uma reservazinha ali. Você vai, fica observando, você não se entrega. Eu não consegui me entregar. Eu confesso isso, eu não consegui no início me entregar. Mas eu via meu irmão mais novo lá, se entregando, ele tendo experiências com Deus, e as experiências que ele tinha eram muito impactantes. Ele pregava lá, ele ia lá, ministrava nos cultos e tal. E eu via aquilo, eu achava interessante, eu achava bonito, eu achava legal. Mas nunca achei que aquilo era para mim. Eu achava que aquilo ali era para ele, que ele tinha desenvoltura, ele era eloquente, ele sabia se comunicar. Mas eu não achava que aquilo era para mim. Até porque eu era, dos três, eu era o mais tímido. Uhum. Então, mesmo achando que não era para você, você também nunca desejou aquilo? Não. Eu simplesmente achava que só não era achava para mim. bonito, admirava. Bonito, e achava que era para outro, e estava tudo bem. Não tem problema nenhum. Segui meu caminho. Né? Eu lembro uma vez uma experiência que meu irmão teve, uma das, né, que foi muito impactante. Ele estava indo para a escola, né? Naquela época a gente ia bastante à escola a pé, diferente de hoje, mas ele estava saindo para ir para a escola, e nesse dia ele estava indo fazer se eu não me engano, era um esporte, praticar um esporte lá não lembro bem, ele estava indo para a escola. E a escola ficava para o sentido esquerdo, lá de casa. E quando ele estava saindo, ele saiu de casa, foi andando, e ele disse que sentiu um vento, literalmente um vento,
levando ele para o outro lado, lado oposto, lado À direito. direita. E ele disse que sabia que aquilo era o Espírito Santo. E ele se deixou ser levado pelo aquilo. E ele foi entrando pelo bairro lá, em algumas casas. E ele disse que estava numa rua e ele viu uma casa e o Espírito Santo disse para ele, entre nessa casa. Olha que ousadia, né? Parece loucura, né? Loucura. Você por isso que o andando, evangelho é loucura pelo homem natural, né? Entre nessa casa. A casa estava com o portão aberto. Aí ele entrou. Aí quando ele estava indo para a porta, 2 mulheres vinham saindo da casa e se depararam de frente com ele. Aí ele disse, veio uma palavra, uma inspirada pelo Espírito, e ele começou a dar uma palavra para uma dessas mulheres. Ele foi específico para uma para a pessoa, no caso. E uma ficou impactada ouvindo aquilo, e a mulher que ele estava falando, ele caiu no choro e começou a chorar. A outra olhou para a outra e disse, mulher, Deus fala mesmo. Ou seja, foi algo específico que Deus queria tratar. Talvez elas tivessem terminado de orar, estavam passando por uma necessidade, algum problema, né? Pedindo a Deus. Como Natanael, né? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Isso. Algo muito pessoal ali. Então, assim, essas experiências, ele teve bastante experiência com essa. E aquilo impactava, me chamava. Ele te contava isso, no caso? Contava. Né? Eu era novo convertido. Eu vou dizer que experiência, viu? Porque, meu amigo, para você entrar numa casa assim... Isso. Ele era tem que ser muito guiado. E corajoso. Uma convicção muito forte de que Deus está guiando você para fazer aquilo, né? Mas Deus está disponível, né, cara? Agora, Harry, eu sei que Ranieri, né, seu irmão, teve muitas experiências com o Senhor, mas você começou também a ter experiências com Deus? Então, o tempo se passou, né? Eu congregando, né? Na universidade conheci minha esposa, e a gente se casou, e tudo estava bem. Sabe aquela época que na sua vida você está sem problema nenhum, você está curtindo o momento, tudo está perfeito, tudo está fluindo. Pronto, eu estava vivendo essa fase da minha vida. Uma fase maravilhosa. Depois de uma turbulência que passou lá em casa, a gente estava vivendo esse mar calmo. Já casado, no caso? Casado. Mas eu sentia dentro de mim um incômodo. Algo não estava bem. E eu me sentia mal por estar me sentindo mal. E eu dizia, Deus, me perdoe, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas tem algo que está me incomodando e eu não sei o que é, Está tudo tão bem e eu estou chato. Não há motivo para mim estar assim. Ou seja, você estava chateado porque tudo estava indo bem e eu não estava me sentindo. Você não estava se sentindo bem. Ou seja, não tinha motivos para você não se sentir desconfortável, não se sentir bem. Isso, não havia. E eu lembro uma vez que eu estava, era um dia de semana, eu estava indo para o trabalho, e eu parei com um carro numa das ruas aqui de Natal, e era de manhã cedo e as pessoas estavam indo para o trabalho, né? E quando eu parei no sinal, as pessoas estavam atravessando na faixa de pedestre, e naquela hora, cara, o Espírito Santo falou comigo, uma voz interior. Você está vendo essas pessoas? Todas elas estão buscando aquilo que é próprio delas, ou seja, o seu eu, né? A sua vontade, o seu destino. Que palavra, né, cara? Mas existe uma vida muito maior para ser vivida do que essa vida medíocre que a maioria dos cristãos estão vivendo. Meu amigo, eu passei... Isso é forte, viu? 2 semanas com essa palavra ecoando dentro de mim. Existe uma vida muito maior para ser vivida, muito maior do que essa vida medíocre que a maioria dos cristãos estão vivendo. Rapaz, e eu disse, meu Deus, o que você quer dizer com isso? E da mesma forma que eu estava dirigindo também outro dia, e eu perguntando ao Senhor, rapaz, o Senhor me respondeu, mas sabe quando você sabe que é Deus falando contigo? Sim. Você não tem dúvida, você sabe que é Deus. A mesma voz disse, eu te fiz um convite. Rapaz, e na mesma hora eu respondi, Senhor, eu aceito o teu convite. Eu não sei o que você tem comigo, o que você quer comigo, mas eu aceito o teu convite. Rapaz, e a partir daí, a minha vida deu uma reviravolta. O que estava tudo bem, tudo organizado, tudo fluindo. Começou o caos. Começou. A empresa que eu trabalhava fechou. Impressionante.
fiquei desempregado, apareceu uma outra oportunidade em outra cidade, eu tive que, minha esposa teve que ficar em Natal, eu tive que ir para outra cidade, não podia levá-la, tive que ir só. Então, assim, deu uma reviravolta no interior de Pernambuco, essa cidade, e eu ia quase toda semana. Eu ia para lá, passava a semana lá, passava 1, 2 semanas lá e voltava para Natal para ver minha esposa. Na época a gente não tinha filhos ainda, e ficava nessa jornada. E eu aproveitava esse tempo de viagem, né? Eram 4 horas e meia, para ir orando. Eu orava em línguas, eu conversava com o Senhor, eu falava com Ele, e eu usava esse tempo para ter essa comunhão com Ele. Aí, rapaz, aí é interessante, as coisas começaram também a mudar. Eu comecei a buscar mais o Senhor. Na época eu estava fazendo escola bíblica, e eu estava sendo estimulado também a buscar a Deus, a ter essa intimidade com Deus. E eu lembro que uma vez eu estava orando no carro, conversando com Deus. As coisas acontecem muito no carro comigo, dirigindo. Eu lembro que eu estava conversando com Deus e eu fui sincero com Deus. É importante a gente ser sincero com Deus, né? Sim. Ser verdadeiro, né? Deus sabe, Ele conhece, não precisa mentir. E eu disse: Senhor, eu gostaria de confiar no Senhor mais. Eu reconheço que eu não confio em Ti ainda como o Senhor merece, mas eu gostaria de confiar em Ti, saber que o Senhor está comigo, ter essa mesma convicção que eu estou segurando esse carro, segurando a direção desse carro, sabendo que eu estou dentro desse carro. Eu quero ter essa mesma convicção com relação ao Senhor. Eu quero confiar em Ti. Passou um tempo, passou uma semana, eu acho. Estava tendo um culto de oração lá na igreja, onde eu estava congregando lá no interior. E era um culto de oração. Eu lembro que ao final do culto de oração, o pastor separou 2 grupos, né? Mulheres ficam de um lado, homens de outro. Façam um círculo, deem as mãos e orem. E não precisa ninguém orar por ninguém, só deem as mãos e orem. E assim nós fizemos, acabou o culto, todo mundo foi para casa. Quando foi no outro dia, como era de costume, eu sempre ia na fábrica, via como é que estavam meus pedidos, eu trabalhava de representante comercial, via como é que estava tudo e saía para trabalhar. E nesse dia, eu estava indo para uma cidade vizinha, né, onde eu morava, e eu entrei num bairro onde eu nunca tinha entrado nesse bairro. E eu, ao invés de pegar a rua principal, a pista principal, eu entrei nesse bairro, e eu empolgado, orando, conversando com Deus, naquela coisa, naquela empolgação, muito afogueado. E eu disse: o que eu estou fazendo nesse bairro aqui? Estava indo para outra cidade. Rapaz, aí a voz interior. Interessante, né? A voz interior. Às vezes a gente acha que Deus fala somente... Não, Ele pode falar audivelmente, ele pode falar da forma como Ele quiser. Isso. Mas eu acredito que a principal forma como Deus Ele fala conosco é o testemunho interior. Exatamente. E eu escutei aquela voz interior falando comigo: não pare, continue nessa rua. E eu continuei. Via como literalmente uma expressão ou tipo uma sensação que você compreendia o que tinha que fazer. Rapaz, para você ter uma ideia assim, é como se fosse um pensamento, uma ideia que surge dentro de você. Isso. Mas na verdade é a voz interior do Espírito, né? No espírito da gente, no homem recriado. Só que você sente que é diferente, né? O que acontece comigo relacionado a isso é exatamente, eu estar com a sensação, é como se tivesse uma sensação dentro e minha mente consegue compreender o que é aquilo ali, como se viesse um entendimento do que é para se fazer. Não sei se vocês têm a mesma sensação. Perfeito, exatamente. E eu segui, né? Eu pensei: rapaz, ninguém me conhece aqui nessa cidade mesmo, qualquer coisa. Aí eu segui o caminho, cheguei no final dessa rua, rapaz, a mesma voz disse assim para mim. Aí eu vi uma casa de primeiro andar, a voz disse: pare na frente dessa casa e fale de Jesus. Cara, desse jeito, fale de Jesus. E meu pai, ele é Gideão, tinha aquele Novo Testamento, ele dava pra gente, né? E eu saí com o Novo Testamento para entregar. Eu já sabia que era a palavra que eu ia dar, então vamos lá. Vamos armado, né? Aí eu bati palmas, apareceu uma senhora no primeiro andar. Aí eu disse: bom dia, o proprietário está? Ela disse: não está. Eu poderia dar uma palavrinha com a senhora? É rápido, não vou tomar muito do seu tempo, não. Aí ela disse: pois não. Aí desceu. Aí eu fui direto logo, fui ousado, estava ousado. Eu digo: Deus
me trouxe aqui porque ele tem uma palavra para a senhora. Aí eu comecei a falar, apresentei Cristo para ela, né? E ela ficou me olhando, ficou me ouvindo, calada. Ela disse: você congrega onde? E eu nunca fui essa coisa de enfatizar placa denominacional. Eu disse: não importa a placa, não importa a igreja. O importante é que Deus me trouxe aqui para te dar essa palavra. Ele tem algo para você, ele tinha isso para entregar para você. E ela ficou insistindo. Não, mas aí ela disse: eu acho que tem um... Ela disse lá o grau de parentesco que ela tinha com um rapaz, que fulano de tal congrega nessa igreja. Aí eu disse: como é o nome dele? Ela falou. Eu disse: eu conheço demais, amigão. É lá da minha igreja, né? Da minha igreja. Aí ela disse: foi ele que mandou você aqui. Não vou... Aí eu disse: minha senhora, eu acho que se eu sair daqui e tentar voltar na sua casa, acho que eu não encontro. Aí ela ficou desconfiada, e na hora estava chegando o filho dela, um homem já. Aí eu: meu filho, vem aqui, vem conhecer esse rapaz, ele está dizendo que Deus trouxe ele aqui. Aí eu cumprimentei ele, falei com ele, ele disse: foi um prazer, né? Mas foi isso que eu vim fazer aqui, tenho que ir embora, que eu tenho que trabalhar. Ela disse: eu vou na sua igreja domingo. Eu digo: vai mesmo? Ela disse: vou, pois eu vou lhe esperar lá na frente. Pois, tá bom. Aí é isso aí. Amigo, quando eu entrei no carro, comecei a dirigir, a mesma voz interior falou comigo: eu fiz isso para que você possa ver que você pode confiar em mim. Eu sou confiável. Que amor, né? Eu sou confiável. E sim, eu fui trabalhar. Você vê que é um trabalhar de Deus na vida da gente, né? Eu trabalhei. Nesse dia, eu acho que era uma quarta-feira, tinha uma escola bíblica que eu estava fazendo lá nessa igreja. Quando foi à noite, eu cheguei para ir para a escola. Quem estava lá me esperando na escola? O rapaz que conhecia ela, aquela senhora, o irmão. Aí eu digo: rapaz, fulano, como é que você está, meu amigo, tudo bem? Meu amigo, você não sabe o que aconteceu hoje, rapaz. Aí eu, todo ingênuo, né, todo inocente, sem saber o que tinha acontecido nos bastidores. Aí ele disse: Harry, você não tem ideia do rebuliço que você fez na minha família. Aí eu disse: rapaz... Aí eu já fiquei com receio, né? Eu disse: cara, o que foi? Ele disse: meu amigo, como é que você foi bater ali na casa daquela mulher, rapaz? Aí eu entendi, né? Aí eu disse: rapaz, contei para ele o que havia acontecido. E ele foi me contar, rapaz. Disse: Harry, aquela família estava totalmente destruída, cheia de problemas. Era filho brigando um com o outro. Estava um caos, cara, aquela família. E o mais importante, ele disse: Harry, ontem a gente não estava orando aqui na igreja? E você sabe qual foi minha oração? Senhor, manda alguém lá. Eu estava segurando a mão dele quando estava orando. Manda alguém lá, Senhor. Manda alguém, nem que seja um anjo, Senhor, falar do teu amor para aquela. Tu estava lá com ele na oração? Eu estava segurando a mão dele. Cara, isso é tremendo demais. O cara segurando a mão dele disse: Senhor, manda alguém lá orando, né? Ou alguém. Estou aqui de lado. Sim, e domingo a família inteira, os filhos, a mulher, tudo estava lá para ouvir a palavra e conhecer o menino que tinha ido dar o recado. Agora, olha só que interessante, né? De uma lapada só, Deus falou contigo. Isso. Resposta Exato. do que você tinha conversado com ele. Isso. Ao mesmo tempo que Deus estava lhe dando uma resposta, que você podia confiar nele, ele estava usando você para alcançar uma família que estava destruída. Isso. E ao mesmo tempo, isso estava sendo resposta de oração de outra pessoa. Isso. É impressionante. Só quem faz isso é Deus, cara. Cara, glória a Deus. E tu, bonitão, vem dizer para mim que Deus não existe. Eu sinto muito, mas você chegou tarde demais. Verdade. Mas é interessante que, assim como tem muita gente, né, que não crê nessas coisas, acha que... Eu também fui desse jeito, né? Eu também já fui assim, né? Eu fui cético, eu fui incrédulo, eu já fui duvidoso. Duvidava dessas coisas, achava que isso aí era coisa da cabeça desse povo, era invenção. E Deus, na sua misericórdia, meu amigo, na sua infinita graça, na sua paciência, na sua longanimidade, Ele se achega a nós, né?
Verdade. Ele tem paciência para ensinar, para chegar. Além de ter se doado, morrido por nós, ele ainda tem a paciência de nos convencer daquilo que ele é. Ele se achega a nós. Né? Ele diz para a gente ir, e a gente acha que o principal agente dessa ida somos nós, né? Como se Deus dependesse da gente para evangelizar, mas na verdade ele está nos dando a oportunidade da gente ser o canal dele, porque é ele quem quer. Ele é o maior evangelista. Isso. Entende? Isso. Ele está em tudo. E tipo assim, você olhava para a situação e dizia, não, isso é coisa da cabeça desse povo. Isso. Você passou por aquilo ali, não, isso é coisa da minha cabeça. O efeito da droga passou, isso é coisa da minha cabeça. Ou seja, são vários exemplos de que ele está ali, mas que o problema normalmente está em nós, porque na forma que a gente enxerga, na nossa dureza. Isso. Entende? Tipo, ou seja, é a questão de escamas serem tiradas dos nossos olhos para a gente saber enxergar. Exato. Com relação a testemunhar de Cristo, né? Você está falando aí uma coisa e o assunto é esse. Eu estou observando aqui que, cara, a gente está falando, o passarinho falou sobre ateu. Depois que você começou a experimentar, a experienciar tudo isso, a testemunhar de Cristo de verdade, porque isso é testemunhar de Cristo, né? Quando você tem um testemunho... Fala daquilo que você prova, isso, né? quando você tem um testemunho pessoal para si mesmo, assim, poxa, isso é verdade, eu percebi, eu vivi isso. Então, assim, tem o ateu que não crê porque é cético, mas o fato, o que é que você tem a dizer assim, a respeito de uma pessoa que hoje é cristã, já é cristã, mas que não experimenta isso também? Isso também não é um tipo de ateísmo? Para mim não é? Na verdade? Para mim é. Grande parte dos cristãos nunca experimentaram o sobrenatural de Deus, né? O que você tem a falar, então, sobre isso aí? Inclusive, só antes de continuar, inclusive quando ele falou da questão que ele estava dentro do carro, no sinal, que viu as pessoas passando, e que Deus falou para ele que tem uma vida, né, Harry? Como foi que tem uma vida melhor do que essa, né? Isso. Porque as pessoas estavam não veem, as pessoas estavam buscando ali os seus próprios interesses, tudo só que diz respeito a essa vida, esquecendo de uma vida infinitamente melhor, que é a vida que Deus tem preparado para nós. E essa vida, muitos crentes, Márcio, você sabe disso, Robson, você, essa desfruta, vida, né? Tem sido negligenciada por muitos e muitos e muitos crentes. Isso. E eu não busquei essa vida, é até doutrina em algumas igrejas. Né? Exatamente. E isso é isso aí passou. Isso é um ponto que eu sempre bato, sabe? Toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, vai e vem, eu toco nesse assunto. Que há uma vida para ser vivida já aqui nessa terra. Verdade. Isso, sem dúvida. Porque Deus nos chamou para andarmos em novidade de vida. Sem dúvida. Ou seja, é uma vida nova que está proposta para nós desde quando nós nascemos de novo em Cristo. Então é uma nova vida que começou. E nessa nova vida tem coisas extraordinárias em Deus para serem vividas, que faz parte de um pacote chamado salvação. Sim, perfeito. Inclusive, nosso pastor Flávio Vinto falou no podcast passado, quem não assistiu pode procurar o vídeo anterior a esse, que ele enfatiza a questão dessa salvação, né, que é o ponto fundamental da vida cristã, é você entender o que é essa salvação. As realidades da nova criação. Né? O efeito dela na gente, né? O efeito dela na gente, o que está disponível para nós vivermos, né? Então, é assim, tem muito crente, como o Márcio falou, que se torna uma espécie de ateu, é um ateísmo dentro do meio cristão. Um ateísmo cristão. É um ateísmo cristão, onde muitas pessoas, não, isso acha coisa absurda demais para nós, crentes, vivermos essas maravilhas que Deus nos proporciona. Ou diz que passou, ou diz que não é pra gente, e se contenta com a vida de simplesmente estar no templo, ouvir uma palavrinha e voltar para casa. Como se isso fosse o auge. Exatamente. Ele se emociona com a música que está ouvindo, que música bonita, tal, e volta para casa. Não é só isso, isso não faz sentido.
Eu fico até feliz por esses crentes terem se mantido até hoje só com isso. Entendeu? Só com esse lanchinho, né? Mas quando a gente tem algo muito maior para experimentar, para se alimentar, né? Deus ele é experimentável, né? Exato. E isso é uma esperança assim que fantástica. Entende? Você pode viver o sobrenatural, você pode viver Deus aqui. Exato. Você pode viver uma experiência dessa, tipo assim, ele está falando do que ele viveu e salvou outra família, mas você pode viver isso e salvar a sua. Exato. Entendeu? Você pode viver isso e se salvar. Entendeu? Porque vivendo ali, como a gente fala, na comunhão com Deus, no estreito com Deus, e você, de repente, recebe, por estar buscando a Deus, às vezes você acha que não está acontecendo nada com você, mas Deus está movendo outras pessoas para chegar até você e lhe livrar. Por quê? Porque você tem buscado experimentar. Entendeu? Então, quando você se limita a dizer, a acreditar que Deus já passou, não é experimentável, você traz um prejuízo para você. Ou que Deus tem uma vida miserável para você aqui nessa terra. Exato. Ou que sofrimento é para você aqui nessa terra. Essas coisas que, assim, é totalmente contrário àquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Né? Por exemplo, miséria não é para mim. Nem para você, nem para você, nem para você, nem para Jefferson, nem para quem está nos assistindo. Deus não planejou miséria para ninguém. A miséria é do cão. Verdade. É do cão. Total, né? Verdade. Tanto é que lá em Isaías 1,19, o Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Poxa, se Deus, ele está dizendo que se eu quiser, agora se você não quiser, é problema seu. Eu quero. Se você quiser e se você o ouvir, por que o ouvir? Porque ele é que sabe o que tem para você. Ele é que tem preparado o melhor para você. Então, se você quiser e você parar para ouvir o que ele tem para você, você vai comer o melhor dessa terra. E vai provar que Deus é confiável. Exatamente. E experienciável. Harry, só para deixar esse caldo aqui um pouco mais grosso, eu quero que você fale um pouco. Quando eu estava conversando com o negócio tá fluindo. Com o Harry, né? Eu estava conversando com o Harry para convidá-lo para vir participar do podcast. A primeira vez a gente conversou, não deu certo por causa de agendas, não é isso? De trabalho. Mas na segunda vez deu certo e eu disse... às vezes, quando a gente vai fazer aqui o nosso podcast, a gente escolhe o tema, a gente conversa e tal. Mas eu como diz o pessoal, eu senti a direção. Para deixar o tema livre para ele escolher, isso. Né? E eu falei, Harry, escolhe um tema que seja bem relevante, atual, relevante, atual, e que instrua outras pessoas, porque essa é a função do nosso podcast, né? Trazer conhecimento, trazer instrução, trazer libertação para o povo através do conhecimento da palavra. Eu disse a ele, Harry, faça o seguinte, ore, e aí você me responde depois, não precisa me responder agora não. Fala aí, Harry, como é que se deu aí, porque assim, o assunto que você trouxe é a sua vida, cara. A sua vida. Eu acho que esse não teria um assunto melhor para você tratar por aquilo que a gente conhece de você, por os testemunhos que você conta lá na igreja quando você está ministrando a palavra, entendeu? Por tudo que todo mundo que vai lá no seu trabalho, na sua barbearia, que eu considero como uma extensão da igreja lá. A gente vai lá, o ambiente é maravilhoso, né, passarinho? Você sempre está trazendo a palavra e sempre está com essa pegada. Então, quando o pessoal aí, como é que foi como é que esse assunto surgiu e fala um pouco mais aí sobre essa experiência, como é que tem sido isso, cara? Porque é muito profundo, é muito maravilhoso. Rapaz, interessante, né? O Márcio, ele me disse, né, me deixou disponível aí para escolher o tema e eu fui orar, né, a Deus e antes de dormir eu disse, Senhor, falar sobre o quê? Tem tanta coisa, tanto assunto para falar, né? O que falar? E interessante, aí eu apaguei e dormi. Quando foi no outro dia de manhã cedo, cara, eu acordei com essa frase: testemunhando de Cristo. Testemunhando de Cristo. Poderoso. É algo que realmente, de fato, e é interessante que, rapaz, Deus, ele realmente chama as pessoas, as coisas que não são, né? Para confundir as que são. Né? Deus, ele é algo que é uma
uma característica do Evangelho. Eu sempre digo isso porque é algo que me chama a atenção. O Evangelho, ele tem essa aparência, para um olhar despercebido, ele parece ser frágil, né? Ele parece ser fraco. Como que um homem que morreu exposto, nu, numa cruz, é rei, é o Senhor. Ele morreu, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi exposto publicamente. Como esse homem pode... E realmente, de fato, é loucura para os que padecem, né? Mas para os que creem, é o poder de Deus. Isso. Né? E eu pude provar disso, né? Eu vi isso acontecendo na minha vida. Como que alguém que não tem habilidade natural para falar, para se comunicar, como alguém tão tímido pode ser usado por Deus, né? E eu vi isso, Deus trabalhando na minha vida, Deus conduzindo a minha vida de uma forma que só Ele poderia fazer, né? Só Ele poderia fazer. Eu lembro que quando a gente na igreja, a gente todo tempo é estimulado a crescer ministerialmente, né? Sim, a gente sim. vem de uma igreja onde nós somos todo tempo estimulados a buscar, a ler, a buscar o conhecimento de Deus e a crescer ministerialmente. E na cabeça de muita gente, às vezes a pessoa fica achando que ministério está restrito ao serviço dentro da igreja, né? Ou ao púlpito. Ao púlpito, né? Acha que aquilo ali, mas eu preciso de um reconhecimento do meu pastor para que eu comece a fazer algo para Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser independente. Não, você precisa de uma liderança, você precisa de orientação, você precisa de direção. Mas, assim, existem coisas que você pode fazer e você pode começar a estimular isso dentro de você simplesmente fazendo, simplesmente falando, não é? Quando você começa a ler a Bíblia, eu oriento você a ler a Bíblia, a buscar, ler o livro de Atos. Veja o que esses homens encontraram. Exato. Homens simples, como Pedro, como a gente já falou, Pedro, um homem que muitas vezes falava tanta besteira, né? Uhum. Se posicionava impulsivo, falava temperamento forte, às vezes falava aquilo que não devia. Você vê na transfiguração no monte, né? Onde Jesus ele foi transfigurado, Pedro, Senhor, quer que eu faça 3 tendas? Né? O que tem a ver o cara falar um negócio daquele num momento como aquele? Então, assim, mas você vê um Pedro... Ficar aqui tá tão bom, né? Nos evangelhos, e você vê um Pedro completamente diferente a partir do livro de Atos. Você vê as 2 cartas que ele escreveu, cartas extraordinárias. Então, você vê o impacto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O que o Espírito Santo pode fazer na tua vida? O poder de Deus, ele vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Segundo esse poder que opera em nós. Você falou uma coisa aí, uma palavra muito, muito forte. Você falou assim que você pode fazer coisas simplesmente fazendo ou falando, né? Exatamente. Se expondo. Exatamente. E eu tenho uma frase que eu falo para mim mesmo, que é assim, a pessoa que mais precisa ouvir de Cristo através de mim sou eu mesmo. Exatamente. Porque se eu testemunhar verdadeiramente de Cristo para mim mesmo, meu amigo, minha fé é inabalável. Exatamente. Porque eu estou vendo, quando eu começar a enxergar Cristo em mim, cara, quando não estou falando de outras pessoas, não. Eu que me conheço por dentro, eu que sei tudo, sei o que eu penso, exato. Eu sei as minhas reações. Quando eu conseguir enxergar Cristo em todas as minhas ações, quando eu conseguir olhar para o espelho e ver Cristo em mim, quando eu conseguir falar e ver a voz de Cristo saindo da minha voz, isso. Cara, é isso aí que é a plenitude. Isso. Acho que isso aí é esse experienciar Cristo aí. Você não passa só a dar testemunho, você se torna a testemunha. Para mim mesmo. Exatamente, Robson. Para mim mesmo. Eu dou testemunho para eu mesmo. Porque se a gente for falar da Bíblia para alguém, de Deus para alguém, a gente pode estar falando que a gente ouviu. Isso. A pessoa não me conhece. Exatamente. Mas eu não. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso a respeito de qualquer coisa. A partir do momento que você se transforma,
Ali é a testemunha falando. Isso. E essa palavra testemunho aí, cara... Que diz, ser-me-eis testemunha. E essa palavra testemunha, ela vem de, acho que é mártiros. Mártiros. É uma pessoa que ela chegou num... Assim, primeiro que a testemunha, ela tem que ser a testemunha ocular de alguma coisa. Porque se for uma testemunha que ouviu falar, o testemunho dela não é válido, né? Então, a testemunha, ela tem que experimentar, ela tem que experienciar alguma coisa. Então, essa palavra testemunha, ela é uma pessoa que ela avançou tanto num ponto que, assim, você pode pedir a vida dela, ela vai dar. A vida, então, beleza, pode levar a minha vida. O caso de Estevão, né? Sim. O caso de Estevão, ele imitou completamente o Senhor. Não, o Senhor perdoa eles. Não sabem o que fazem, olhou viu... Não lhes impute esse pecado. Isso. Ele viu os céus abertos e o Senhor. Então, meu irmão, é esse nível... É esse nível de experiência, né? Que é experimentar Cristo e de experienciar Cristo aí, que eu acho que a igreja precisa chegar. E é interessante, Márcio, você falando aí, eu lembrei daquela passagem que Jesus disse assim, né? Se vocês não forem como crianças, de modo algum, vocês entrarão no reino de Deus. Né? Agora, por quê? Porque a criança ela se entrega, cara. Ela se entrega, ela sem reservas. Ela não coloca objeção nenhuma para crer. Exato. Chegue para uma criança e chame ela para você, para ir. Não, vamos aqui no meu carro, a gente agora vai voar no meu carro. Ela acredita, ela sai, vai voar. Rapaz, vocês fizeram me lembrar de uma... Diga, se não, é isso, a criança é isso. De uma experiência que eu tive com minha filha nesse sentido. A gente morava em João Pessoa e eu comecei a falar do céu para ela. Só que eu falei de um jeito bem elucidativo, bem para criança. Porque, tipo, fiz uma viagem assim no mundo dela, né? Tipo, que era um lugar como se fosse mágico, muito bom, que é a linguagem que ela entende. E ela ficou assim. E quando eu terminei de falar, ela... Ai, pai, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu. Eu quero ir agora, né? Vamos esperar mais um tempinho. Ela ficou com vontade de ir, entende? Quando você falou, tipo assim, e ficou desprendida. Não tinha, era como se isso aqui tivesse... ela não tivesse mais presa aqui. Não, eu quero isso aí. Sem peso, mas simplesmente uma alegria do que ela entendeu, né? Que nível? Pode falar. Ou seja, ela creu literalmente naquilo, entendeu? Ela não colocou objeção nenhuma. Não, mas pode ser assim. Não, mas acho que é diferente. Não, ela disse, uau, é isso mesmo. Quero logo, Entendeu? A inocência da criança, a pureza da criança. Por isso que Jesus disse que nós temos que ser como essas crianças. Quando Deus diz algo a nosso respeito, é isso e acabou-se. Entendeu? Deus, quando Deus diz que Ele é aquele que nos cura, eu tinha que aceitar isso, cara. Na maior naturalidade, simplicidade. Exatamente. Como uma criança. E não dizer, objeção. Não, mas eu acho que é porque eu mereço. Exato. Não é porque acho que Deus deve estar me corrigindo ou me castigando. Não, cara. Nós devemos ser como criança. Crer que o que Deus diz ao nosso respeito é a verdade, é aquilo e acabou. Olha só, testemunhando de Cristo. Qual nível de testemunho de Cristo você acha que Paulo chegou para falar o que falou? Quando ele disse, por causa de vocês eu ainda estou aqui, mas eu queria estar com ele, que é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. Que nível de experiência, de experiência com Cristo é essa? Né? Fala, Harry, fala um pouco disso aí. Ou ele preso, escrevendo uma carta dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ficava preso. Exato. E, assim, a fé vem pelo ouvir, né? Uhum. E ouvir da palavra de Deus. O que é que vai gerar fé em você? É o meditar na palavra. É o se encher da palavra. Isso. A Bíblia nos orienta a nos enchermos do Espírito, falando. Isso. Como é que você se enche? Falando. Né? Declarando, exaltando o Senhor. É algo que está em nossa responsabilidade. Né? O que é que muitos cristãos, eu acho que eles fazem errado, é porque eles aprenderam a terceirizar as coisas. Não, o pastor
ele vai orar por mim, o pastor vai buscar Deus por mim, o pastor vai falar de Deus por mim, e eu vou lá, eu vou apenas consumir no domingo à noite, aquelas informações, e eu vou para casa, vou viver minha vidinha. Ele não entendeu que essa vida sobrenatural é para ele também. Ele faz parte desse corpo. E ele, como cristão, em Cristo, ele precisa ter a responsabilidade de buscar ele mesmo, o Senhor, e buscar ter experiências. Porque você imagina se eu tivesse escutado aquela voz, continue nessa rua, e eu tivesse, não, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu seguir meu caminho para vender. Meu amigo, eu tinha ido vender, eu tinha ido fazer meu trabalho, tinha ido trabalhar, mas tinha ficado por aí. Não teria essa experiência não que teve, né? Eu tenho muitas outras experiências para contar. Ou teria acontecido o que aconteceu comigo, se querer interromper. Sim. Eu passei por isso, onde eu senti que eu não tinha que dirigir, e eu senti que eu não tinha, minha carteira tinha vencido ontem, vamos dizer assim, e eu ia entrar no carro hoje. Sim. Aí daqui a pouco eu pensei, rapaz, isso deve ser coisa da minha cabeça. Vai ser hoje, só a saideira. Porque eu não queria incomodar minha esposa, que estava com minha filha no bebê conforto, né? Sim. Aí eu fiz, não, vou entrar. Entrei no carro, segui. Quando eu chego na Maria Lacerda, que já perto, lá na frente, perto do Pan-Americano ali, tinha uma van, certo? E tinha um carro na frente dela. Eu, como vim aqui, não vi o carro da frente, porque ele tampava. Quando eu tô chegando aqui em cima, o cara sai e fecha. Ele foi fazer uma manobra errada. Mas eu vim reduzir, mas bati aqui, quina com quina. Foi fraco, foi pouco. Ele desceu, assumiu toda a culpa. Não, eu assumo a culpa, foi minha, não sei o que, tudo bem. Mas eu passei o dia todinho me martirizando, porque eu ouvi o testemunho dentro de mim e eu neguei. Isso. Entendeu? E sofri, coloquei minha família em risco. Entendeu? Aquilo que eu tinha dito antes, né? Se a gente negligencia isso, a gente se coloca em risco. Exato. Então você concluiu o seu ato e foi vida. Eu não concluí, fiz o contrário, coisa da minha cabeça, sofri o dano. E a gente tem a oportunidade todos os dias de ter experiências como essa. Exato. Porque não é uma coisa esporádica, né? Se você buscar, se você investir tempo da sua vida buscando a Deus, tornando os seus ouvidos espirituais sensíveis, você vai provar do sobrenatural. Eu lembro que quando eu estava aprendendo como ser guiado pelo Espírito, né? É uma matéria do Rema, e como ser guiado pelo Espírito, como ouvir essa voz interior. E você é estimulado e você acaba, né? Eu, pelo menos, eu queria provar isso, eu queria ter experiências. Eu lembro uma vez que eu estava... tinha uma senhora que cuidava das coisas, né? Fazia a nossa comida, limpava a casa, que ela morava lá na casa onde nós estávamos morando. E essa senhora, ela adoeceu e deixou de ir. E a gente não sabia onde ela morava, não tinha contato dela, não tinha um celular. Só sabia que ela morava num bairro, não é? Mas o bairro era muito grande. E eu lembro que eu disse, Senhor, eu vou levar uma cesta básica para essa mulher e o Senhor vai me levar lá na casa dessa mulher. O Senhor vai me mostrar onde essa mulher mora. E eu comprei a cesta, né? O bairro era muito grande. Aí eu lembro que eu entrei no primeiro... Primeira rua, avenida? Primeira rua lá, e eu fui procurando, eu fui tentando ouvir essa voz dentro de mim. E eu disse, não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, não estou percebendo nada. Deixa eu seguir em frente. Aí passei, dei a volta no quarteirão, segui em frente. E fui numa rua principal. Lá longe, entrei novamente à direita e fui tentando ouvir, tentando perceber aquele sinal verde. Até que eu cheguei numa casa e disse, é aqui. Pai, desse jeito, é aqui. Aí parei, bati na porta. Aí dei as características dela, falei como é o nome da mulher. Falei, você conhece, é minha tia. É minha tia. Ela mora em tal lugar. Aí eu fui direto lá. Então, assim, você pode ter experiências, desde que você se exponha àquilo. Isso mesmo. Uma coisa que Deus falou comigo muito nas Escrituras foi na parte onde Jesus está andando sobre as águas. Uhum. E Pedro e os discípulos vêm, se assustam. O Senhor diz, não temas, sou eu. E Pedro diz, né? Só podia ser Pedro, né? Se és tu, Senhor, manda eu ter contigo. O Senhor disse, venha. E Pedro andou sobre as águas. Você sabe a história. Ele começou a olhar para as ondas, teve medo, começou a afundar. E o Senhor segurou ele, levantou ele. Não temas. Por que, homem de pouca fé, por que duvidaste?
Eu fazendo um paralelo à nossa vida cotidiana, exatamente da mesma forma, cara. A gente vive hoje vivendo no Espírito, a gente vive como sobre as águas. A gente, todo tempo, se você escolhe viver, decide viver pelo Espírito, pela fé, de fato, pela fé no que a palavra de Deus diz, você vai andar sobre as águas. Verdade. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles estão sempre olhando para as circunstâncias. Eles estão despercebidos. Eles estão aquém de uma realidade muito mais gloriosa do que eles podem viver. Estão despercebidos. Ficam numa superfície ali, né? Exato. Não desfrutam do poder do Eles Evangelho. não sabem o que está disponível. É como aquela voz, no início, quando disse, existe uma vida muito maior para ser vivida. Sim. Muito maior do que essa vida medíocre que a maioria dos cristãos estão vivendo. É muito fácil viver uma vida medíocre. Essa frase é forte. É muito fácil viver uma vida medíocre. E eu me policio todo o tempo. Porque, meu amigo, é natural. Você está vivendo nesse dia a dia as preocupações, o trabalho. As sugestões do mundo. As sugestões, as dificuldades que apresentam. Meu amigo, se você não trazer a sua mente cativa à obediência da palavra diariamente, você vai perder o rumo disso. Eu até puxo a orelha agora, aproveito para puxar a orelha do meu irmão, que eu falei de Ranieri no início. Uhum. Ele era daquele jeito. Hoje ele perdeu, graças a Deus, ele está em Cristo, ele serve ao Senhor, ele é um homem fiel, tudo mais, mas ele já não anda mais daquela forma. Aquela ousadia. Ele não tem mais aquela ousadia. Né? E assim, nós temos que constantemente lutar para a gente não perder isso. Porque é muito fácil você perder. É fácil e, assim, às vezes até na própria igreja, né, a gente vê um irmão que é uma bênção, é um irmão legal, isso, que ministra a palavra, que não sei o quê. Aí ele não vive isso, ele é fulano de tal dos anzóis. Então tá, eu tô bem assim, vou viver também não. Só que quem disse que você tem que imitar seu irmão? Você tem que imitar Cristo. O referencial é Cristo. Né? Não é o irmão que está pregando. Pode ser quem for. Seu pastor. Entendeu? Pode ser o pastor. Todo pastor tem que ser uma referência. Isso é óbvio. Mas se o pastor vive assim... Se o seu pastor... Exatamente. Se o seu pastor não é essa referência que ele está falando aqui agora, ele está falando, na realidade o referencial aqui é um referencial alto. E é para isso que você foi chamado, para ter Cristo como referência. Se o pastor não vive essa referência, busque você viver essa referência e acabou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Realmente é muito fácil. E mude de pastor, né? Procure um pastor que mude. Realmente é muito fácil por causa dessas coisas, entendeu? Porque tudo naturalmente aqui, as coisas favorecem o contrário. Exatamente. A você não buscar, a você ficar aqui na superfície, a você ficar no natural, a você ir para a igreja, sentar lá, se levantar para bater uma palminha no grupo de louvor, para você cantar, para você ouvir um pregador falando, depois você sai para lanchar, vai para casa, acabou. Ou só para cumprir uma obrigação religiosa. E tudo favorece a isso. Mas o mais de Deus, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é maravilhoso se viver, está aí. E requer esforço. Está aí, justamente. Acessível. Completamente. Exatamente. Chegai-vos com a ousadia. A ousadia que ele está falando sobre que o irmão dele não está tendo mais, mas agora vai começar a ter. Como é Ranieri, né? Ranieri. Se liga aí, Ranieri. Aproveitando que ele estiver aqui em Natal, a gente marca aqui um podcast com ele. Na hora, vamos sim. Vamos embora. Exatamente. Não vos conformeis com esse mundo. Olha que me veio agora. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo se inicia com a renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso é uma constância, né, cara? É uma transformai-vos o tempo todo. Transformai-vos o tempo todo. Não é que você vai ler hoje o livro de Efésios e aí você vai passar a semana sem fazer nada, não. Cara, você tem que estar lendo, você tem que estar orando. O Senhor, você tem que estar buscando o Senhor o tempo todo. E Jesus orava o tempo todo, meu amigo. A referência é alta. Exatamente como dizem Efésios sobre os dons do ministério, até que todos cheguemos na estatura da plenitude de Cristo. Isso. Ou seja,
Andar na terra como Jesus mostrou. Isso. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Ele é o modelo. A nossa vida tem que ser aquela ali. Jesus era o extraordinário que a gente pode alcançar. Porque ele, não que o nível que ele está hoje como cabeça da igreja, mas o nível que ele andou aqui na terra. Como ele disse, João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Olha o que Jesus falou. Aí está o príncipe desse mundo, ou vem, mas ele não encontra nada em mim. Isso. É isso que tem que ser. A referência é essa, né? Exatamente. Ele não encontra nada em mim. Aquilo que eu estava falando a respeito de que você tem que ser, para si mesmo, o maior testemunho. Quando você é a maior testemunha para si mesmo, cara, é muito bom você ter a consciência tranquila. Quando a sua consciência não lhe acusa, você tem o quê? Paz com Deus. Exato. O que Jesus falou. Pode vir com a legião todinha, mas ele não vai encontrar nada em mim. Segurança, né? Isso é desfrutar. É interessante que Paulo, em Colossenses, né, aos Colossenses, ele não tinha tido ainda ido lá, né, nos Colossenses, mas ele enviou Epáfras, né? Uhum. Epáfras propagou o evangelho, as pessoas se interessaram, se converteram, começaram a andar em fé, começaram a andar em amor, e Paulo identificou isso e chamou a atenção de Paulo. E você vê na carta aos Colossenses que ele escreve, e ele é como que ele dissesse assim: olha, eu estou vendo que eu ouvi falar de vocês, isso me alegrou, eu estou vendo que vocês estão andando em fé, eu estou vendo que vocês estão andando em amor, mas é como se ele dissesse assim: mas existe mais, viu? Uhum. Tem mais, não é só isso não. Vamos avançar? Aí ele faz aquela oração: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e percepção espiritual. Né? Isso é o início de Colossenses, né? Que você tá, de Colossenses. A saudação que já fala sobre isso. Exaltando. Ele ora essa oração para que eles mergulhem no Espírito, mergulhem no conhecimento de Deus, mergulhem naquilo que está disponível para eles. Você pode ler isso aí? Sim. Colossenses 1, do 1 em diante, não é isso? No 9, né, que ele faz essa oração. Né? Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Só assim vocês vão poder viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Apesar de que o início ele fala que tem ouvido do amor, né? Tem ouvido da fé. Antes ele fala sobre isso, né? Acho que é o 4, né? Para frente. Do 4 para frente, eu acho que começa a falar sobre isso. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Apesar disso, como você falou, né? Ele ainda... vocês estão fazendo tudo certinho. Isso. Tá tudo beleza, vocês estão vivendo o amor, vivendo a fé. Tá maravilhoso, tão lindo. Mas tem mais, né? Como você falou. Rapaz, interessante agora que me veio. Isso é um alerta até para todo cristão. Porque assim, se você não está tendo o desejo de propagar Cristo, de falar do amor de Cristo para alguém, meu amigo, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada com você. Porque o cristão cheio do Espírito é natural, ele vai falar. É como os discípulos falaram lá em Atos, quando eles foram pressionados a deixar de propagar a Cristo. Como nós iremos falar? Não iremos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Naturalmente você vai ser uma testemunha de Cristo. Naturalmente você vai falar aquilo que você tem visto e ouvido. Tem gente que fala assim, né? Gente que eu digo assim, mas é gente, lógico. São os ateus, eles dizem assim: o cristianismo é a única religião que tem essa baboseira, essa necessidade de querer levar as outras pessoas a ser também, quer forçar. Só que eles não entendem que não é um forçar, é um borbulhar, é um transbordar. E realmente é verdade, o cristianismo é a única religião realmente que de fato tem a pregação, a levar o conhecimento, propagação através do conhecimento de Cristo. Mas isso é uma coisa que é uma
é como ele está falando aí. É natural para o cristão que está cheio do Espírito. O Espírito Santo, ele está dentro do cristão. Isso. E ele, como? o Espírito Santo, ele é essa testemunha. Ele testemunha. E é uma orientação. Jesus, ele disse, olha, em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Isso é algo que foi dado para a igreja. E interessante também, lá em... se quiser abrir aí, 1 João 5, olha só, 5:6, diz assim: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Olha só, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito de Deus que habita dentro do cristão, ele dá esse testemunho de Cristo. O maior testemunho de Deus é o testemunho de Cristo em nós. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós temos o testemunho interior, o testemunho do Espírito dentro de nós. Exatamente. Então nós somos testemunhas também porque falamos a palavra daquele que é a verdade. Isso. As palavras dele, ele que dá o testemunho, nós falamos as palavras dele. E nós temos a própria mensagem dentro de nós. O próprio mensageiro dentro de nós. Isso. Exato. O mensageiro. O mensageiro está em nós. A testemunha. Isso. O Espírito de A Cristo que habita mensagem dentro e de o nós. mensageiro. Aí como fazer Só isso, né? avivar, né? A Bíblia diz, avive o dom que é em ti, né? Paulo fala para Timóteo, aviva o dom. Que avive. Que há. Né? Existe um dom aí, né? Qual é o dom, Senhor? Avive. Ele diz, o texto diz, aviva o dom que é em ti pela imposição das minhas mãos. Isso, né? isso. Não é que está dizendo que ele precisa da imposição das mãos para ser avivado, não, mas que Paulo impôs as Uma mãos, vez ele recebeu, transmitiu aquele dom e agora ele está dizendo, avive isso. Agora vive. Mesma coisa que ele leu lá em Colossenses. Sim. E outra coisa também, né? Muitos se aproveitam disso, muitos líderes, infelizmente, se aproveitam disso para colocar pessoas debaixo de jugo, de escravidão. Né? Você depende da minha oração. Isso, você depende do meu ministério, você depende da minha bênção apostólica, ou sei lá o quê. Você está debaixo da minha, da como é que eles falam? cobertura espiritual. Está debaixo da minha cobertura. Minha cobertura espiritual é Cristo. Exatamente. A cobertura espiritual, o referencial espiritual, o nível que você tem que chegar, tudo a Ele. Tudo a Ele. Não estamos dizendo que você Pra ser rebelde, não. Não né? fique submisso a uma visão, a um pastoreio, não é nada disso. A gente está falando sobre carteirada. Mas esse negócio de prender as pessoas na igreja com essa historinha de cobertura espiritual, Isso. meu irmão, minha irmã, a sua cobertura espiritual é Cristo. Fora isso, é só porque aí já entra os desigrejados, né? Que já pega isso aí para dizer que não precisa congregar. Meu amigo, congregar é uma bênção. É vida. Estar com os irmãos, servir essencial, os irmãos. essencial. É bom demais, bom demais. Bom demais. É, muito ótimo. Como a gente já citou aqui, né? Tem os exemplos aí que a gente falou no início aqui, que se a pessoa que está do seu lado ali, ela não segue, mas o referencial é Cristo, né? Assim? Então, se você, estando lá na igreja, já sofre esse tipo de situação, imagine você não estando em canto nenhum, meu amigo. Como é que não vai ser, né? Como é que você vai se alimentar, receber, comungar? Você precisa aprender, você precisa ser ensinado, né? Você precisa ser orientado e você precisa transmitir também aquilo que você já recebeu do Senhor, né? Exato. É uma troca, você está ali interagindo. É como um corpo vivo, realmente, né? Isso. Como é que você vai viver longe do corpo? Como é que um olho vai viver longe do corpo? Exatamente. A gente tem que ir para um lugar onde a gente quer que influencie a gente. É uma decisão de sabedoria, né? E tem muita gente... As pessoas batem muito na igreja e realmente tem muita coisa acontecendo, a gente sabe. Mas, meu amigo, tem muita gente boa aí, cara. Tem muita gente boa que ama o Senhor, que você pode ser alimentado, que você pode crescer no conhecimento de Deus.
Agora, assim, não fique só com o que você ouve ali, né? Você precisa ler a palavra, você precisa se alimentar da palavra, você precisa buscar conhecimento. Porque se você não buscar conhecimento, se você não buscar direção, orientação, você vai ficar à mercê de pessoas que sabem alguma coisa ou acham que sabem, pior ainda, né? Você fica vulnerável. O que a pessoa disser, você acredita. Exato. Aí aquilo que você acreditou, distorcido, que foi falado para você distorcido, você propaga aquilo ali distorcido. E outra coisa também, né? Que a versão bíblica que eu digo, que é a não lida e improvisada. Outra coisa que a gente pode puxar aí também, o assunto é com relação a essa coisa de peso, né? Que as pessoas colocam sobre as outras, né? A peso da responsabilidade. Eu preciso fazer, você vira um obreiro, você vira aquilo que pode ser prazeroso. Vira um peso, cara. É isso, cara, que muitas vezes eu falo, sabe? Eu tenho sempre esse cuidado. Esse cuidado eu começo em casa. Sim. Eu trato isso em casa. Minha esposa e meus filhos. Não estou dizendo aqui que você não tem que servir na igreja. Você tem que servir na igreja, sim. Mas pega o exemplo de Marta, cara. Estava atarefada com... Eu sempre digo, olha, serviço na igreja não representa espiritualidade, não. Você pode estar atarefado com um monte de coisa na igreja, fazendo um monte de função. E só ali. Exatamente, e só ali. Só fazendo tarefa, só fazendo função. Só aquilo. Mas você não tem uma vida com o Senhor. Então eu sempre digo lá em casa. Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é se encher de Deus. É ter uma vida aqui em casa. Em casa, começando em casa. Isso, né? Perfeito. Você estando cheio em casa, você transborda lá. Se você estiver seco em casa, você está fazendo lá o quê? Você está fazendo tarefa. Você está sendo só um tarefeiro, né? Um obreiro, né? Então está deixando de experimentar aquilo que Deus tem. Está fazendo um checklist. E quantos, até líderes hoje, estão vivendo debaixo de um jugo, cara? Muitos. Verdade. Debaixo de mas eu tenho que fazer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ser feita. E ele, às vezes, não tem nem chamado para aquilo. Às vezes até tem também, mas está debaixo de um jugo, porque ele precisa vir com o resultado. Tem que vir o resultado. Tem muito dinheiro investido aí, você precisa dar resultado. E o cara está morrendo, precisando de ajuda. Na obrigação de fazer algo, né? De fazer aquilo. Aquilo que é para ser prazeroso. Meu amigo, eu já conversei com muitos pastores que vivem isso. Estão agora, né, com burnout, sobrecarregados, depressivos, com ansiedade, e até ceifando a própria vida. Infelizmente. Mas é algo que pode ser prazeroso. Você vê o livro de Atos, você vai ver que os caras faziam isso debaixo de perseguição, mas era algo que estava dentro deles. Prazeroso. Prazeroso. Eles iam, faziam e movidos pelo Espírito. Você vai ver muito essa expressão, cheio do Espírito, porque quando você faz cheio do Espírito, movido pelo Espírito, com a consciência correta, meu amigo, é diferente. É diferente. Márcio, eu aprendi, eu já disse aqui, né? A gente é estimulado, vocês também sempre foram, a gente foi estimulado a crescer ministerialmente, né? E algo que é tão glorioso pode pegar um lado ruim da coisa, né? Eu tinha essa coisa, né? Não, meu amigo, eu preciso... quando eu comecei a entender que Deus tinha um ministério, um chamado da minha vida, eu comecei a querer fluir naquilo. Só que eu me peguei, isso foi uma coisa ruim que aconteceu comigo, dentro da igreja, infelizmente, que eu comecei a procurar meios naturais até para fluir no ministério. E eu acabei me frustrando, me decepcionando. Meios naturais. Rapaz, buscando pessoas, buscando conhecidos, sabe? Entendi. Entendeu? Procurando influências ou técnicas, tipo assim, né? Quem indica. Quem indica e tal, aquela coisa. E
eu cheguei num tempo que eu comecei a ver pessoas se frustrando perto de mim, e eu disse, meu amigo, que caminho eu estou vivendo? E eu tenho certeza que Deus até impediu que eu entrasse nesse círculo vicioso, né? E ele me guiou por outro lado. Hoje, eu tive a oportunidade de abrir uma barbearia, né? Tenho hoje uma barbearia. E, rapaz, quanta coisa acontece ali. Rapaz, praticamente diário. Não tem... Todos os dias eu falo do amor de Cristo. Às vezes eu passo da vontade de parar, sabia? Só para conversar um pouco com você lá. Eu exorto, eu edifico alguém, eu testemunho para alguém. Ali aquela cadeira virou meu púlpito. Amém. Pois é. E é uma coisa prazerosa, não é um peso para mim. Eu não quero jugo nas minhas costas, eu não quero ser oprimido por ninguém, por nenhum ministério. Eu quero fazer aquilo que Cristo me chamou para fazer. Hoje a gente serve na igreja, meu amigo. Eu fico no estacionamento, cuido das crianças, sirvo a ceia, ministro. Rapaz, é algo prazeroso. A gente não precisa estar buscando um reconhecimento humano. Pois é. Porque a nossa alma, a nossa carne, ela quer isso, né? Ela quer ser reconhecida. Ela quer aquele tapinha nas costas. Ele quer aqueles likes. O grande homem de Deus. O reconhecimento. Você é um grande homem. Participante daquela franquia. Isso. Cara, você não precisa disso. Né? Você não precisa disso, meu irmão. Tem várias, né? Não queria nem especificar, não. Exato. Você pode desfrutar dessa comunhão diária e se satisfazer simplesmente, bicho, com a comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é a coisa mais preciosa, Amém. mais gloriosa E que você pode desfrutar. E o quão eficaz tem sido, né? O seu Exatamente. ministério. Exatamente. O seu ministério. O quão eficaz tem sido. Exato. Ele falando, cara, às vezes ele tá... Quando a gente está conversando lá fora, né? Quando termina o culto, ele fala algumas experiências. Ele fala naquilo, eu fico maravilhado, cara. Sério mesmo. Amém. Pela eficácia das coisas que você consegue realizar na sua vida. E outra coisa, ele faz ali no secreto. É na barbearia dele, cara. Longe de holofotes, longe de plateias, entendeu? Mas é eficaz, cara. É eficaz. É eficaz. E olha só que interessante. Ninguém precisa... Precisa ninguém saber, né? Olha só que interessante. Ele está fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo está sendo abençoado. Abençoado. Deus está abençoando ele. Amém. Através dos clientes. Sim. Tem pessoas, cara, que nunca ouviram o evangelho, nunca entraram na igreja ali. Eu lembro uma vez que eu estava... Para mim, foi a conversão mais linda que eu já vi, cara. Eu estava... Tem um rapaz que vai lá, gosto muito de conversar com ele. E ele é muito inteligente, esse cara. E a gente sempre bate um papo muito bom. E uma vez eu estava cortando o cabelo dele. E assim, naturalmente o assunto entrou no evangelho. Eu não forço a barra com ninguém. Eu não fico, olha, você tem que aceitar Jesus. Não, a conversa flui, cara. Flui. E eu não lembro nem como entrou o assunto do evangelho na conversa. Mas entrou o assunto do evangelho. E eu comecei a falar, papai, e ver aquela inspiração, cara. Eu trabalho só lá, sozinho com eu, né? E os clientes lá. E veio a inspiração, eu comecei a testemunhar. Rapaz, o ambiente, a presença dele encheu aquele ambiente. Pois é. Rapaz, eu percebi, estava uma presença palpável, cara. Era tão glorioso que eu percebi, isso eu cortando o cabelo dele, e eu percebi que ele estava percebendo, que ele começou a baixar a cabeça. Eu percebi ele chorando. E eu falei o nome dele, disse, cara, você está percebendo isso? Ele levantou o olhar e disse, eu estou. O que é isso? O que é isso? Isso eu é disse, bom meu irmão, demais. esse é o Espírito Santo, cara. Glória a Deus. E ele está aqui porque ele te ama. Glória a Deus. Você gostaria, cara, de entregar a sua vida a esse Deus vivo, a esse Cristo vivo? Ele disse, eu quero. E eu orei junto com ele, ele entregou a vida dele ao Senhor. E na mesma hora eu disse, rapaz, e tem mais. Ele tem mais para você. O Senhor ele fala sobre o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder que vem sobre aqueles que creem. São novas línguas. Rapaz, eu nem expliquei muita coisa. Foi, sabe, uma coisa superficial, multipliquei. Foi algo que eu disse para ele. Aí eu disse, você quer receber isso? Ele disse, eu quero.
Eu botei a mão na cabeça dele, receba o Espírito Santo. Rapaz, eu disse, cara, deixe fluir da sua boca, deixe que saia. Rapaz, ele começou a falar, parecia um bebê falando, uma criança falando, coisa mais linda do mundo, cara. Recebeu o revestimento de poder ali na hora, nunca entrou numa... Então, assim, nós temos essa incumbência, nós temos essa responsabilidade, cara. Isso não é algo específico que somente o seu pastor, como foi dito aqui, alguns poucos escolhidos, todos nós somos chamados. Amém. Vocacionados, chamados para propagar essa verdade gloriosa. Amém. Isso está na minha responsabilidade, está na sua responsabilidade, está na sua responsabilidade. A questão é, você quer assumir isso? Você assume essa responsabilidade? Amém. Porque você precisa assumir isso. Amém. Né? Se encher do Espírito e falar. Fale. Se encha e fale. Simples e eficaz. Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Então é Glória a isso, Deus. pessoal. Eu acho que a mensagem que o Senhor tinha para trazer, através da vida de Heren, foi trazida. Foi muito bom. Muito impactante, Heren. Deus abençoe sua vida cada vez Amém. mais. Todos nós. Eu oro por você. Amém. Eu oro por muita gente lá da igreja. Eu gosto de orar, todo mundo sabe disso. E eu oro bastante por você, porque eu vejo realmente que você Amém. é empenhado em fazer tudo isso que você está falando. Amém. E eu quero deixar uma coisa aqui para o pessoal que está assistindo esse podcast. Tudo isso que você acabou de ouvir, todas essas coisas, tudo isso está disponível. E não está longe, está perto. Está tão perto de você que a sua mão não consegue pegar. Está dentro de você. Isso é o Espírito Santo. Amém. Se você, cara, coloca em primeiro lugar, busca o Senhor em primeiro lugar, reserva um tempo do seu dia, medita na palavra, ora, e vai buscando, vai fazendo como ele fez, pedindo instrução ao Senhor. Seja sincero com o Senhor, fala como ele falou no início aqui: Senhor, eu não consigo confiar, eu não consigo chegar nesse nível agora. A gente sabe que não vai chegar nesse, não é no estalar de dedos, mas seja sincero com o Senhor, coloca diante dele as suas questões, e você vai chegar. Está disponível, não é isso, Heren? Exatamente. Está disponível, tá? É para todos. Não tem uma medida para um, uma medida para outro, não. É uma medida, é o infinito para todos. E nem um local. Crê, né? E nem um local, Ele exatamente. está no trabalho dele, cortando cabelo lá. E fazendo a obra Isso. na vida cotidiana, né? No dia a dia dele, ele está fazendo. Então, é simples e eficaz. Isso aí. Queria ler aqui um texto para encerrar, que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, vou ler a partir do verso 2, só o 2 e o 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, nem em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então a Bíblia nos chama, Paulo nos chama de cartas de Cristo, né? Somos nós que temos que ser lidos pelo Esse texto está mundo. onde, Robinho? 2 Coríntios 3, Só 2, para Jefinho colocar depois no... 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Pois é, então Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto era essa carta, né? Então, meu irmão, não tem Esse é o padrão. Amém. padrão. Esse é o Cristo. padrão. Amém. Queria agradecer mais uma vez aqui sua Amém. presença aqui no podcast. Foi Valeu, muito bom. meu irmão. Valeu. Show de bola. Prazer Não meu. foi a primeira. Assim, foi a primeira, Mas não será a mas última. não será a última, com Ele certeza. falou, não foi o primeiro, eu fiquei pensando aqui, onde é que eu Quando estava? foi? Eu queria dizer, não seria a última. Né? Foi a primeira, mas não será a última. Glória a Deus. Amém. Então é isso, gente. Foi bom demais. Eu fui muito abençoado. Muito, muito, muito. Até mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês viram. Porque a gente estava gravando antes. E a gente percebeu que os microfones estavam desligados. E a gente começou tudo de novo. E antes, naquele momento ali, ele tinha falado coisas parecidas. E ele disse algo que me impactou. E chegou uma hora que eu dei uma travada aqui. Eu estava aqui olhando para ele e tudo. Tá que normal. Quando ele falou, aquilo me pegou de um jeito
que eu me ausentei, fiquei quieto, comecei a ficar aqui quieto, me segurando para não chorar com o que Deus tinha tratado comigo. E na simplicidade que você viu esse podcast acontecer, né? Como uma conversa, né? Então, estou feliz demais, grato demais, cara. Muito obrigado. Já tenho sido muito abençoado com você ministrando na igreja, mas ter esse contato assim, mais próximo, acho que foi a primeira vez que a gente já conversou pouco, né? Mas conversar assim, cara, bom demais, bom demais. Saber do irmão que você é, do cristão que você é. Então é isso. Foram abençoados? Demais. Muito. Eu fui demais. Considerações? Algumas considerações Alguma a consideração fazer? final? Rapaz, um prazer, meu amigo. Sempre testemunhar de Cristo para mim é uma alegria, cara. É um prazer imenso. E que vocês também possam, né, meus amigos, meus irmãos, serem estimulados, né, cara, e a buscarem o Senhor, a se deixarem, importante, ser transformados pelo Espírito. É se deixar ser transformado mesmo. É se lançar a Ele. E deixar que Ele faça algo novo na tua vida. Porque Ele quer fazer. Ele quer. Todos nós, meu amigo, temos defeitos. Todos nós temos nossas falhas, nossas dificuldades, nossas fraquezas. A verdade é essa. Mas é Ele em nós a esperança da glória. Amém. Quando Cristo ele toma a primazia em nossa vida, é aí que tudo começa a mudar. Amém. A Bíblia diz que o Evangelho ele é comparado a uma pequena semente de mostarda. Uma pequena semente. Mas se ela for plantada, meu amigo, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore tão frondosa, tão bonita, que as aves vão vir se abrigar nela. E você vai se tornar exatamente assim. Amém. Uma árvore frondosa, preparada para o bom serviço de Cristo. Amém. Amém. E você vai exalar o bom perfume dele, para a glória de Deus. Amém. É isso aí. Então, glória a Deus. Vamos lá, né? Espero que vocês tenham sido abençoados como nós fomos aqui. E continuem sendo abençoados na prática da palavra. Jefinho, quer falar alguma coisa? Tamo junto. Então, valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Valeu.